Há um texto na Bíblia que relata que Jesus, ele separou entre os seus discípulos 70 deles e os enviou de 2 em 2, para que eles colocassem em prática, como a nossa mocidade sempre faz no mês de agosto, aquilo que lhe é ensinado no ano. Então, foi feito assim. Jesus os chamou e os distribuiu para que eles ensinassem, pregassem e pelas suas mãos eles fizessem maravilhas. Quando eles retornaram, aconteceu algo extraordinário. Eles disseram: mestre, olha só, nós em teu nome expulsamos, em teu nome foi feito maravilhas. E Jesus, olhando para eles, Jesus disse assim: por que vocês estão tão maravilhados? Fiquem muito mais maravilhados por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Amém? Eu quero chamar as crianças, as pérolas desta casa, venham para cá, para fazermos esta oração de entrega desses que são as nossas joias, agradecendo desde já esse ministério tão abençoado, o ministério infantil. Quando você traz seu filho aqui, fique certo que é Jesus dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles pertencem o reino dos céus. Eu fico muito confortável em saber que estamos seguindo o caminho de todas as gentes. Um dia vamos recuar, eles vão avançar. Amém? É dessa forma que procede. Vamos estender as mãos assim e vamos abençoar as nossas crianças. Amantíssimo Deus, nosso eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador, em cuja face agora nos encontramos, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e a Ti toda a majestade. Queremos Te agradecer pela vida destas joias, destas preciosidades que são as nossas crianças. Conforme a Tua palavra nos ensina, deixai vir a mim os pequeninos. Assim nós permitimos que eles saiam das suas casas, dos seus lugares e venham compor o altar do Senhor como Isaac, a melhor oferta. Então, Paizinho, muito obrigado. Abençoe os tios, as tias que estão munidos de sabedoria, de palavra do céu, usando a linguagem infantil, para que eles saiam cheios do Teu Espírito Santo. Tornem-se homens e mulheres abençoados. Oramos assim, meu Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, podem seguir. Também, amados, a Bíblia nos ensina que Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, eu mencionei isso domingo retrasado, ele foi aclamado pela multidão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A multidão clamava e dizia: Hosana! Mas alguns fariseus, preocupados com aquela multidão aclamando Jesus em Jerusalém, lugar onde estava o sumo sacerdote, movido de pura inveja, então eles disseram: mestre, diga aos seus discípulos para não falarem assim não. Calem esses homens.
E Jesus respondeu e disse para eles assim: se estes se calarem, as pedras clamarão. Amém? Se estes se calarem, as pedras clamarão. Então, meus amados, nós estamos vivendo uma situação em que parece que estamos vendo as pedras clamarem, porque de muito não escutamos pregações, ou não vemos pastores envolvidos, envolventes, envolvendo a igreja numa mensagem sobre o céu, numa mensagem sobre o trono de Deus, numa mensagem sobre o fim de todos os tempos. Não escutamos, não vemos. E por curiosidade, se buscarmos na rede, seguindo temas, não vamos encontrar pastores pregando sobre isso. É porque é muito mais fácil pregar sobre vitória. Já disse isso aqui também. Mas hoje eu quero refletir sobre esse tema. O mundo está vivendo seus últimos segundos para o apocalipse. Amém? Eu vou repetir. O mundo está vivendo seus últimos segundos para o apocalipse. E eu quero fazer uma oração. Senhor, estou aqui com a minha boca. A tua palavra diz que devemos ser ousados, corajosos, e não temer em abrir a boca, certos de que o teu Espírito é quem vai conduzir. E eu sei que neste momento é o teu Espírito que está aqui. Eu sei que neste momento é a tua voz, como voz de trovão, que está chegando aos corações destes, e também a todos quantos são pobres e necessitados pela nossa rede social, atentos a ouvir a tua palavra e guardá-las em seus corações. Paizinho, não me deixe desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas eu esteja no foco, que é a tua palavra. Eu oro, Pai, em um nome precioso de Jesus, que reina para todo sempre. Amém e amém. Amém, igreja? Esse tema que eu falei aqui, por incrível que pareça, não é um tema escolhido por nós pastores. Eu não escolhi esse tema. Eu fui numa fonte de reportagem e de manchetes atuais. E eu quero aqui dizer que no dia 23 de janeiro de 2020, nós tivemos vários breaking news, várias mensagens jornalísticas importantes. Não vou citar aqui o nome delas, mas vou dizer o que foi que elas passaram no dia 23 de janeiro de 2020. Então preste atenção para vocês observarem que esse tema não é meu, mas eu achei condizente com o que vocês vão ouvir hoje. Aí vai. O mundo está mais perto do que nunca do fim, indica o relógio do Apocalipse. Faltam 100 segundos para a meia-noite, em relógio simbólico criado há 73 anos, em plena Guerra Fria. Além do risco de conflito nuclear, cientistas, prestem atenção, mencionam mudanças climáticas e doenças. Ou seja, um grupo de expertises, cientistas renomados, tem prêmio Nobel entre eles. Eles criaram um relógio do Apocalipse.
O penúltimo, antes desse, marcava 2 minutos para o fim dos tempos. 2 minutos. E antes que chegasse a este último aqui, eles temiam uma guerra nuclear que parecia, depois da Guerra Fria, tão eminente. E agora eles estão mencionando as mudanças climáticas, e principalmente a doença que chegou entre nós. Não está só no Brasil, está no mundo todo. É uma peste. Então você está vendo? Não mais estamos em 2 minutos para o fim, mas 100 segundos. E quem falou isso? Um grupo de cientistas. Eu penso que as pedras estão clamando. Eu penso, porque não há pastores pregando sobre isso mais. Mas você precisa ouvir, porque nunca se viu uma geração tão próspera em sinais como esta geração em que eu e você estamos vivendo hoje. Não haverá desculpas se você não prestar atenção. No dia 20 de julho, uma outra informação extraída de jornalismo. No ano de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua, a bordo do módulo lunar chamado Eagle, que traduzido quer dizer águia. Parou o mundo, numa época em que a tecnologia não estava tão avançada. E eles corriam numa batalha como que querendo chegar lá no espaço. Eu quero citar aqui o pastor Billy Graham, que disse: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. As pessoas estão atônitas acerca de um homem que subiu, mas parecem não prestar atenção. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento. Não estão prestando atenção do Deus que desceu. Amém? Do Deus que desceu e pisou nesta terra. A nave Shepard, da Blue Origin, levou Jeff Bezos à órbita da Terra nesta terça-feira. Meus queridos, foi no dia 20 de julho deste ano. Hoje é dia 25. Então foi praticamente ontem. Uma notícia novíssima. Ou seja, aquilo que todos lá atrás estimavam e queriam, que era fazer um turismo espacial, este indivíduo aqui, biliardário, ele conseguiu levar um grupo de pessoas para fazer turismo no céu. O lançamento aconteceu às 10h05, horário de Brasília, e o voo durou apenas 11 minutos. E essa New Shepard é o veículo suborbital criado pela Blue Origin, empresa onde ele próprio é o presidente, é o CEO. Por que eu estou falando isso? Porque o que vamos ler aqui na palavra de Deus em seguida vai te dar a resposta. 9 dias antes deste acontecimento, 9 dias antes, outro bilionário chamado Richard Branson, ele foi ao espaço em seu foguete pela sua empresa Virgin Galactic, 9 dias. E ele queria ganhar uma corrida espacial. Olha onde nós estamos e olha em que pé chegou a ciência tecnológica. Olha em que pé chegou o desenvolvimento do conhecimento humano. O voo dele durou cerca de 20 minutos. Vocês estão entendendo o porquê desse tema?
o mundo está cerca de 100 segundos para o fim de todos os tempos. Agora, abram suas Bíblias em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, nos versículos de 1 ao 10, mesmo assentados. Agora que vocês têm uma clara noção, desde lá de trás até o momento de agora, tudo o que está acontecendo e como as manchetes de telejornalismo têm servido como boca de Deus, pedra clamando, porque não há pastores que preguem a respeito. Você pega um dedo, gato pingado, como diz a expressão, né? Você conta no dedo esses pastores que pregam agora sobre o fim de todos os tempos, o fim do tempo, o fim do mundo. Diz assim em Daniel capítulo 12, versículos de 1 ao 10. Assim diz o Senhor: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou: por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e de metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O Novo Testamento nos diz claramente que o povo de Deus não será pego de surpresa. O ímpio vai proceder sempre impiamente, mas o povo que leva o nome de Deus, não. Este tem que estar atento aos sinais. Você está atento, meu irmão? Você que está aí me ouvindo online, você está atento? Porque se você, ou se vocês não estiverem atentos, de repente, diz o apóstolo Paulo, as coisas podem mudar. A primeira revolução industrial se deu no século XVIII, no Reino Unido, com o advento
da máquina a vapor para produtos têxteis e também para o primeiro trem a vapor. Eu quero que vocês acompanhem comigo este raciocínio. Foi no final do século XVIII, máquina têxtil a vapor, o primeiro trem a vapor, chegando lá a 1800. A segunda revolução industrial se deu no século XIX, com o desenvolvimento da eletricidade e também a chegada do automóvel. Você está vendo? Com a chegada das aeronaves. Nós sabemos essa história. A terceira revolução industrial se deu na década de 70. Ó, alguns aqui passaram por lá. E foi justamente a explosão das telecomunicações. Quem aqui não lembra a primeira internet chegando aí nos anos 80, com aquele barulhinho? E também com a expansão e chegada dos primeiros satélites, circundando em órbita o nosso planeta. Agora, meus amados, nós estamos na quarta revolução industrial, e que é a tecnologia e a alta tecnologia, chamado nanorobôs. Eles são tão minúsculos que os nossos olhos não são capazes de detectar, mas eles são controlados pelo homem e também pela inteligência artificial. Eles próprios se comandam se tiverem um comando para isso. E também nós estamos vendo ainda no nosso tempo a tecnologia e alta tecnologia para a explosão da exploração espacial. Então, meus amados, eu estou me baseando pura e simplesmente em todo o texto, mas quero já frisar aqui, e tu, Daniel, fecha estas palavras. Ou seja, este livro, ele tinha que ficar agora, já que estava todo concluso, ali na biblioteca da Babilônia, para que todos quanto quisessem saber, todos que fossem interessados em querer saber, estava ali um livro que iria relatar tudo e todas as coisas. E ele diz, e esta palavra, Daniel, é até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra, e a ciência se multiplicará. Aqui eu tenho uma explicação. Quando fala que muitos vão correr de uma banda a outra, é que os interessados em querer saber sobre a palavra de Deus vai ter no tempo muito futuro à sua disposição condições dele saberem, se pesquisarem acerca de tudo quanto Deus falou para Daniel. E olha, hoje nós temos a internet, que se pesquisarmos textos, se pesquisarmos versículos, se citarmos nomes temáticos, ele entrega para você de mão beijada. Então, são muitos correndo de uma banda a outra, e diz que a ciência se multiplicará, tanto o conhecimento daqueles que querem buscar a verdade de Deus, quanto aqueles que na impiedade vão procurar atrapalhar a palavra de Deus. Eles também vão progredir em conhecimento. Então hoje nós estamos vendo aí, na quarta revolução, o que estes homens são capazes de fazer na sua chamada high-tech, alta tecnologia. Então, meus amados, neste texto que nós lemos, Deus permite a Daniel uma visão extraordinária. Você está vendo? Aquele que foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor,
e também do seu neto. Agora o Senhor lhe dá uma visão. A visão foi tão extraordinária que ele disse: eu não entendi. E Deus então, através do seu anjo, falou a ele tudo o que ele precisava saber. As suas pernas enfraqueceram, porque o quanto que ele viu, lhe deixou enfraquecido. Mas o anjo disse: não é para agora, Daniel. É para um tempo muito distante desse. Para vocês terem uma ideia, no tempo de Daniel, era 605 anos antes de Cristo. Eu acredito, meus amados, e não tenho medo de afirmar o que eu vou afirmar aqui. Nós estamos nesse tempo que o anjo disse, para muito, muito tempo depois, Daniel, desta época que você se encontra agora. Nós já ouvimos tudo que eu relatei aqui na introdução, e vimos que as coisas foram progredindo, para vocês ainda terem uma ideia ainda melhor de Faraó. Até um pouco tempo atrás, no tempo dos nossos avós, era charrete. Não havia outro meio de transporte. De Faraó até o tempo de nossos avós, eles usavam charrete. Ou seja, houve uma explosão extraordinária de 200 anos para cá. É muito pouco tempo para que houvesse tamanha expansão do conhecimento. Tanto para aqueles querendo buscar mais acerca da verdade, quanto aqueles que vão proceder impiamente. Nós estamos vendo aí. Está lhe chamando a atenção? Vocês estão me copiando? Estão seguindo esta palavra? Então, estão fazendo bem, prestem atenção. Porque é isso que Deus quer. Deus, ele mostrou também a Daniel o fim da história da humanidade. Nunca um livro foi tão profundo acerca do fim da história de toda a raça humana. Ah, você está preocupado. Se você procede impiamente, fique. Mas se você já abriu seu coração para Jesus, você só vai contemplar todos os sinais. Deus vai colocar à sua disposição, porque você é sábio. Então você não vai ser pego de surpresa. Deus também mostrou a Daniel a gloriosa vitória do povo de Deus. Eu vou citar de novo o pastor Billy Graham. Em uma das suas citações, ele afirmou assim, um aviso aos crentes sobre o fim do mundo. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Então, se você é um servo de Deus, se você já abriu o coração para Jesus, se você já se rendeu aos pés do Todo-Poderoso, se você já é lavado, já é redimido pelo sangue de Jesus, se as suas roupas espirituais são branquinhas, alvas como a neve, então você não precisa estar se preocupando, se descabelando. Isso é para o ímpio. Presta atenção, você é sábio, e você vai proceder sabiamente, porque você conhece os sinais, você conhece a palavra, você está vendo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo afirma, que o homem natural não consegue discernir a palavra que é espiritual, mas os espirituais discernem muito bem, porque vem de Deus, e o Espírito que está em você é o Espírito Santo. Então esta palavra não está vagando na tua mente, você está entendendo bem. Mas o ímpio não, pode estar meio confuso.
Eu vou citar aqui uma lista. Agora eu quero que vocês me ajudem. Eu vou precisar de ajuda. Verifica comigo se a lista que eu ler aqui não está batendo com este dia, com este mês, com este ano e com este tempo e essa geração que somos nós e estamos vivendo. Não precisam abrir, só ouçam. Está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Lá vai a lista. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está falando alguma coisa? Porque haverá homens, entenda-se homens genericamente, indivíduos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Quantos jornais apontam pessoas morrendo por causa do culto ao corpo? Pessoas que você olha e vê o corpo descomunal, mas assim mesmo ela não se vê, e vai e morre. Tudo no nosso tempo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Naquela época do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, era um caso pontual. Mas, meus amados, o planeta todo está sendo regido por essa lista nos dias de hoje. O planeta todo. Então a palavra de Deus, mais uma vez, agora no Novo Testamento, está me sacudindo na estrutura, dizendo: ei, presta atenção. O apóstolo Paulo disse sobre os últimos tempos, nós teríamos essas características. Já para concluir, meus amados, agora trabalhando em alguns poucos versículos do texto de Daniel, no versículo 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve igual, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Jesus já havia comentado sobre este livro, que era o livro da vida de Deus. Apocalipse chama o livro da vida do Cordeiro. E agora no Antigo Testamento nos fala o livro. Todos aqueles cujo coração pertencem a Deus, Deus está escrevendo a sua história. Deus está vendo as suas obras. Deus está acompanhando os seus esforços. Deus está, porque Ele é justo, está contemplando as suas lutas. Ele está vendo o quanto vocês o amam e quanto vocês são capazes de dar a sua vida por eles. Está ali escrito, prestem atenção. Todos aqueles que são do Senhor e estão escritos nesse livro. É aí que a minha irmã disse que ela deseja viver esse momento gostoso do arrebatamento. Aqui a palavra do Senhor, alguns acreditam que não. Eu não vou entrar nesse mérito porque é escatologia, é coisas de futuro. Uns acreditam assim, outros acreditam diferente, mas eu quero acreditar que a palavra de Deus diz que quando houver essa angústia, aquela qual nunca houve na face da terra,
livrar-se-á o povo de Deus. Você está vendo? Esse tempo de angústia qual nunca houve, todavia é o propósito de Deus, que vem livrar esse povo, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E o que é que diz segundo Crônicas 7,14? Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, que é o seu coração. Então, meus amados, quem é que leva o nome de Deus? Nós, cujo nome está escrito aonde? No livro da vida. Você vai ser pego de surpresa? Não vai. Mas se você desviar teu pé para a esquerda, desviar teu pé para a direita, se você não andar com a sua reserva de azeite, não ficar prestando atenção no nível de azeite no seu candeeiro, então você pode passar um mau momento, o momento da prova. Aqui na terra nós passamos pela prova, não é verdade? O desejo da nossa irmã do arrebatamento é o desejo de todos. Mas eu quero dizer que nem todos vão passar por isso. Porque ainda há pessoas brincando. Há pessoas preferindo ouvir voz de estranho do que ouvir a voz do Senhor Jesus. Então presta atenção. Os servos do Senhor ouvem a voz de Cristo, porque são ovelhas do seu pasto. No versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Este é o versículo mais aprofundado sobre essa questão daquele que vai ressuscitar, seja para a glória de Deus, seja depois para a vergonha, para o opróbrio, porque procedeu impiamente, porque preferiu acreditar na dúvida, porque preferiu acreditar em conversinhas, porque deu vazão à sua carne, porque quis deleitar-se e aproveitar um pouco mais das coisas deste mundo. Esqueceram-se das coisas que Deus escreveu, e que agora tem que estar na nossa testa, no nosso coração, na nossa mão direita. Esse versículo 2 contém referências das mais claras sobre a ressurreição que vai haver dos justos e também dos ímpios, e revela que há somente dois caminhos que a humanidade tem que seguir: ou com Cristo para a glória, ou sem Cristo para o inferno. Mas pastor, que Deus é esse que vai colocar pessoas no inferno? Não, a Bíblia diz que Ele ama todos, que Ele quer salvar a todos. Vai ser por escolha. As pessoas vão escolher ir para o inferno. Então não vai ser Deus. Vocês estão entendendo? Queira você escolher a glória, queira você escolher o céu. Você sofre aqui, você chora aqui, aqui você passa momentos de angústia. Nós estamos vivendo momentos de princípio das dores. Então eu sinto, você sente, nós sentimos essas dores. Claro que nós sentimos e dói muito. Você chora? Eu choro. Mas a Bíblia diz que lá no céu Ele vai enxugar as nossas lágrimas para sempre. Nós vamos andar em ruas de ouro. Eu tenho dito que o céu não é castigo. Eu tenho dito que o céu é recompensa. Uns recebem e vão para lá mais cedo. Outros passam um pouco mais de tempo, mas todos desejamos e todos vamos. No versículo 3, eu quero ler aqui,
Diz assim, ó: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Quem está escrito, meus amados, no livro da vida, quem está com Cristo, não será pego de surpresa, pois eles, diz a palavra, resplandecerão como astros no céu. Você está vendo isso? E Deus, Ele refletirá a sua glória neles, a sua glória em mim. É o que acontece nos dias de hoje. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Deus em Cristo Jesus. Como ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você está vendo? É dessa forma. No versículo 4, e tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Essas profecias não eram para o tempo de Daniel. Daniel não entendeu nada. Mas se Daniel tivesse nesta geração, acredite, ele ia entender tudo. Ia ficar muito claro para ele. Não está claro para você? Então você está dormindo. Quem sabe sua reserva de azeite está faltando. Quem sabe o azeite do seu candeeiro está indo embora. Abra os olhos. Ei, olhe para mim. Abram os olhos. O Senhor Jesus está voltando. Eu não falei nada para o pessoal do louvor. E olha o louvor que foi cantado e louvado aqui. O Rei está voltando. O mercado está vazio. Amém? O tempo que o anjo falou para Daniel é para despertamento de todos aqueles que querem fugir desse momento de angústia que a Bíblia fala que nunca houve na face da terra. Ah, meu amado, há pastores, são poucos que dizem que vamos ficar até o finalzinho. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que Deus vai tocar a sua trombeta, e todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro, livrar-se-á, disse Deus, o seu povo desse momento de angústia. Nós vamos subir como o Senhor. Não será a segunda vinda como eles dizem, não, o Senhor só vai tocar e nós vamos ao encontro dele. Nós é que vamos. Ele não vai vir não, ele vai para o segundo advento no fim do rolo, no fim do biblos, no fim do pergaminho, da Bíblia. Está aqui, ó, no fim da última página do Apocalipse. Amém? E para finalizar, já para irmos embora, mas com essa palavra no coração, no versículo 10, diz assim, ó: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olhem para mim. Esta é a roupa que o pastor colocou hoje. Mas acredite, a roupa que Jesus está olhando para mim é outra. Eu estou com uma roupa embranquecida. E eu sei quando ela está encardida em algum ponto, e eu tenho que correr para limpá-la. Amém? Eu tenho que correr, irmãos. Veja como é que está a sua veste. Só você e Deus é que sabe. Só você e Deus. Se você não prestar atenção nesta palavra que vem de Deus,
Oh, meu pai, presta atenção. Nós estamos nos últimos tempos. A ciência, que é a pedra que está clamando porque não há quem pregue, está dizendo que faltam 100 segundos para o Apocalipse. O tema foi extraído da manchete do dia 23 de janeiro de 2020, pelos cientistas, que agora está muito em alta. Amados, se não prestarem atenção, vão prestar atenção quando? Quando não houver mais jeito? Querendo então ficar para a grande prova? É a escolha. Mas se quiserem, vocês podem tomar a posição. Ei, eu não sou de Jesus, aceite Jesus hoje. Oh, pastor, estou afastado. Volta, meu filho. Volta. Reconcilia. Pastor, eu sou crente, pastor, mas eu estou vacilando. Estou dando ouvidos a vozes estranhas. Não dê, meu irmão. Se alimenta desta palavra que é de Deus. O pastor Elieste não pregou nenhuma palavra dele, mas pregou da pura boca de Deus. Então é para a sua edificação. Então cresça e se edifique. Há alguém nesta noite que queira entregar sua vida a Jesus? Só levante a sua mão. Faça isso. Se não há no seu coração o Cristo vivo preenchendo todo o seu coração, é agora. É agora que você deve aceitá-lo. Há alguém? Levante a sua mão bem alto. Aí, online, eu quero acreditar que sua mão está levantada e você está aceitando a Jesus. Há alguém afastado desta igreja, ou de qualquer outra igreja, e ouvindo esta palavra hoje, quer reconciliar? Levante a sua mão. Há alguém? É só levantar a mão. Eu quero orar por você. Há alguém? Também eu quero acreditar que você que está ouvindo, está voltando para a casa do Pai. Agora, se esta palavra edificou sua vida, fez você tremer, se essa palavra mexeu com o teu coração, fica de pé. Dá um glória a Deus. Jesus está voltando. Podemos ir juntos? O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Eu quero impetrar a bênção apostólica. E depois da bênção, eu quero dar alguns poucos anúncios. Então, vocês sentem que vai ser importante para vocês esse anúncio, tá? E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém, amém e amém. Graças a Deus, podem sentar-se. A informação que eu quero passar é que no dia 29, quinta-feira que vem agora, nós vamos ter aqui a presença do pastor Maia.
ele é psicanalista. Nós vamos agora recomeçar os nossos cultos na quinta-feira, às 19h30, dia 29 deste mês. Presta atenção, pastor Maia. Fala a verdade, essa pandemia não mexeu com muita gente? Não mexeu com você? Ansiedade, coração disparando, quem sabe batendo na porta, aquela depressão, chorando por nada, uma síndrome de pânico. Situações assim têm acontecido. Talvez você conheça alguém, às vezes parente seu, traga para cá. Se você faltar, meu Deus, essa igreja está se desdobrando para trazer a palavra de Deus com uma ferramenta extraordinária, que vai te ajudar. Se você faltar, é por sua conta e risco. Depois não reclame. Dia 29, pastor Maia vai estar conosco aqui. Todas as quintas-feiras vamos ter esses cultos maravilhosos com o tema Curados para Curar. Vamos juntos? Curados para curar. A gente quer ser instrumentos de cura para a vida das pessoas, mas primeiro temos que estar curados. Amém? E todas as quintas-feiras vamos ter pastores convidados, tá bom? A paz do Senhor, igreja. Irmãos, nossa igreja, como a nossa pastora falou logo no começo do culto, é uma igreja que se importa com as famílias. Então, no próximo dia 21/8, anote aí, porque o pastor tem falado de datas aqui, né, dia 29. Então, no dia 21/8, eu aconselho que você anote na sua agenda, tá? Vai ser num sábado, às 19 horas, nosso pastor Daniel, da ADNV, ele já teve aqui uma certa data passada, e ele vai trazer uma palavra para você, que é casal. A igreja, se você não tiver uma família forte, a igreja não é forte. Então eu quero dizer para você, você que é casal, por que nós estamos falando no culto hoje de domingo? Porque nós temos um grupo do WhatsApp que nós falamos a respeito das programações dos casais. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas aqui que estão nos visitando, que é casal e gostaria de ter um relacionamento, um matrimônio mais forte. Então venha, você vai ser muito bem-vindo. Após o culto, geralmente nós fazemos algo diferente ali para os irmãos. Nós estaremos divulgando, pedindo você que traga um pratinho, alguma coisa assim, para que nós possamos participar depois do culto. Então, dia 21/8, às 19 horas, o pastor Daniel estará conosco aqui. Amém? A paz do Senhor, igreja. Mês de agosto está chegando, então, como a maioria daqui das pessoas sabem, em agosto a gente comemora o mês da juventude. E nesse ano passado a gente acabou que não fizemos nada, né? Tá bem explicado aí, mas esse ano a gente está retomando, tá? E a liderança da juventude, juntamente com a gente, né, os jovens e adolescentes dessa igreja, a gente quer convidar toda a igreja, a partir do dia 8 de agosto, a estar conosco ali no campinho, aqui na frente. Então, dia 8, domingo, o culto ele não vai ser aqui na igreja, o culto noturno, tá? Ele vai acontecer no lado de fora, no campinho aqui na frente. Então, assim, vai ser um culto muito abençoado. Não é só para jovens, adolescentes. A gente quer estender o convite para todas as igrejas, tá? E toda a igreja aqui presente, todos os amigos, familiares, tragam convidados, porque vai ser uma noite super especial e bem bacana. E nos demais domingos também a gente vai ter programações, né, com as próprias pratas aqui da casa e também convidados de fora. A gente está trabalhando também com bonés, tá? Vai ser um boné da juventude, tá no valor de investimento de R$20, tá? Então pode me procurar a Alexandre, procurar a Tati, um boné super bacana, e a gente vai fazer uma linda festa para Jesus. Que Deus abençoe.
E se você, antes de ir embora, quer que eu faça uma oração com aquele corpo diaconal, eu acredito em milagre. Você não precisa nem falar qual o problema que você tem. Eu sei pessoas aqui que estão sendo curadas. Jesus está neste lugar. Então você venha, eu vou estar aqui aguardando você para nós orarmos juntos e você ir embora com seu milagre, tá bom? Deus a todos abençoe e leve esse abraço aqui, ó, bem gostoso. Amo vocês.